Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, tudo bem? Que bom que nós estamos aqui para nós falar sobre a verdade de Deus. E nós temos aí um tema muito importante, um tema de muito aprendizado, algumas verdades a ser esclarecidas para mim e para você. E por isso, neste momento, eu convido a você que, se não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa um joinha, dá um like aí. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário e aí você vai estar fortalecendo o canal. Na medida de que você deixa seu comentário, deixa um joinha, o próprio YouTube compartilha com outras pessoas. E o bom é que se você também compartilhar com outras pessoas. Vamos falar sobre uma verdade bíblica. Para onde as pessoas vão quando morrem? Qual é a verdade sobre a morte? O que você sabe sobre esse assunto? O que você sabe sobre a verdade da morte? O que você acredita? Para onde você acha que vai a pessoa quando morre? Alguns dizem que vai para o céu, outros dizem que vão para o inferno, dependendo do que a pessoa fez. O que a Bíblia diz sobre essas perguntas? Esse é o assunto que nós vamos estudar nesta mensagem, neste momento. Por isso, convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2 e o verso 7, para nós entender esse assunto, para onde nós vamos após a morte. A gente precisa saber como homem, como eu e você fomos formados. E é isso que vai dizer a palavra de Deus. Gênesis no capítulo 2 e o verso 7. Olha aí o que disse o Senhor. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Primeiro ponto, amigos, é que não existe uma alma vivente fora de você. O próprio Deus falou aqui que o homem passou a ser uma alma vivente. Então, vamos descartar essa possibilidade de que as pessoas dizem que existe uma alma vivente ou uma alma vagante, né? Certamente, quando as pessoas morrem, alguém diz que viu a alma de fulano. Não existe alma fora de você. Se a pessoa morreu, ela não existe mais. Não existe uma alma fora dela. E nós vamos ver o que diz mais na frente a palavra do Senhor. Para você entender esse assunto, você precisa saber que você foi formado do pó da terra. E o que acontece então com as pessoas quando morrem? Então vamos tratar neste momento sobre essa pergunta. E agora nós vamos para o livro de Eclesiastes. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eclesiastes 12 e o verso 7. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Você compreende? Para onde vai a pessoa quando morre? Para o pó da terra, para a sepultura. Então, amigos, quando a pessoa morre, para onde a pessoa vai? Para o céu ou para o pó da terra? A Bíblia está dizendo que é para o pó da terra, o que nós chamamos de sepultura. Então não existe a ideia, a certeza de que quando a pessoa morre, a pessoa vai para o céu. A Bíblia aqui está nos instruindo que quando a pessoa morre, a pessoa volta para o pó e o espírito, o que é o espírito? O fôlego de vida, Sheol, o fôlego de vida que Deus deu para essa pessoa, volta para Deus. O pó volta para a terra e o espírito, o fôlego de vida, Sheol, que Deus soprou nas narinas, volta para Deus. Então você compreende que quando a pessoa morre, a pessoa não vai para o céu. Biblicamente, não é verdade. A pessoa volta para o pó. E para confirmar isso, voltamos lá no livro de Gênesis, no capítulo 3 e o verso 19. Olha aí o que a Bíblia vai dizer. A confirmação. 3 e o verso 9 de Gênesis. Olha aí o que a Bíblia diz. Do suor do teu rosto comerás teu pão, até que tornes a terra. Está vendo? A sepultura, ao pó. Pois dela foste formado. Você percebeu? Agora, porque tu és pó, e ao pó tornará. Meu amigo, eu não tenho mais uma outra verdade melhor do que essa para te apresentar. Com a certeza de que quando a pessoa morre, não vai para o céu. A pessoa volta para o pó. Porque se você foi formado do pó, ao pó você tornará. Quem está falando isso? O próprio Deus. Quer mais verdade? Vamos lá voltar para Eclesiastes.
o livro de Eclesiastes, no capítulo 9. O livro de Eclesiastes, no capítulo 9. Olha aí o que vai dizer a palavra do Senhor sobre a verdade, sobre a morte. Para onde a pessoa vai quando morre? Para o céu ou para o pó da terra? A Bíblia está respondendo para a gente. Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já faz no esquecimento. Tá vendo, meus amigos? Morto não sabe de coisa alguma. Não existe mais memória para ele. A sua memória já está em esquecimento. Não sabe do que está acontecendo. Os mortos, eles voltaram a ser pó da terra. Então não existe a ideia de quando a pessoa morre, vai para o céu ou para o inferno. O que existe é a alma da pessoa vagando por aí. A palavra de Deus está falando isso para mim. Olha ainda o que diz o verso 10. Tudo quanto vier à mão para fazer, faz conforme a tua força, porque no além para onde vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Meus amigos, para onde a pessoa vai quando morre? Para a sepultura. E lá, nada do que nós fazemos aqui, enquanto vida temos, existe. Quem está dizendo isso para você? É eu? Não, estou compartilhando. Está na palavra de Deus. Eclesiastes, no capítulo 9. Pode ler o capítulo 9, verso 5, né? O verso 9, o verso 10. Vai dar muitas explicações quanto a isso. Você viu 12, o verso 7. É a palavra de Deus que está nos revelando. Não existe vida após a morte. Você morreu, acabou. Eu morri, acabou a minha existência. Não vai existir um outro André por aí. Não vai existir uma outra pessoa depois de você. Isso, amigos, se você ouvir falar, ou se alguma vez você já ouviu, isso é espírito maligno. Tenha certeza disso. Demônios, anjos caídos. Você entendeu o que a palavra de Deus está revelando para mim e para você? Então vamos mais na frente. Vamos lá para o livro de João, no capítulo 11. E nós vamos ver o que Jesus falou em respeito à morte. Como Jesus considerou a morte? Vamos lá para o livro de João, no capítulo 11 e o verso 11. Olha o que Jesus disse. Isto dizia e depois lhe acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Olha o verso 14. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Como Jesus considera a morte? Um sono profundo. Você, quando se deita para dormir, você vê o relógio, você vê a hora passar? Você não vê. Você só desperta na manhã seguinte. Então, amigos, a morte ela é considerada como um sono profundo, um estado de inconsciência. Você não sabe do que está acontecendo enquanto você está dormindo. Então a morte é considerada como um sono profundo, um estado de inconsciência do que você não sabe nem vê o que está se passando ao seu redor. Está claro? Mas aí vem uma pergunta interessante. Até quando os mortos permanecerão mortos? Aí a Bíblia também responde essas perguntas. Veja o que diz o livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e o verso 16. Porquanto, se no mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que algo interessante, queridos amigos. Sabe até quando os mortos permanecerão na sepultura? Até a volta de Jesus. Mas quem vai ressuscitar neste dia? Os mortos em Cristo. Aquelas pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador em vida, aquelas pessoas que passaram pelo batismo, aquelas pessoas que creram que Jesus é o seu Salvador pessoal e só nele há salvação. Aquelas pessoas que serviram a Deus de coração, que fizeram tudo aquilo que foi ensinado pelo Mestre. A essas pessoas ressuscitarão no dia da volta de Jesus. Então, as pessoas que morreram com Cristo vão ressuscitar quando Jesus voltar. Essa é a primeira ressurreição. Aí você diz, e as outras pessoas que não são crentes? O que vai acontecer com essas pessoas? Aí, essas pessoas farão parte da segunda ressurreição após o milênio e é um outro assunto. Você precisa entender que nós que estamos
servindo a Deus, aceitando a Jesus como Salvador, se nós morrermos, na volta de Jesus, nós vamos ressuscitar. Sabe, amigos, o meu desejo é que você entregue a sua vida para Cristo. Ainda há tempo, porque eu e você poderemos fazer parte da primeira ressurreição para a honra e glória de Jesus. Existirão pessoas que estarão vivas quando Jesus voltar nas nuvens do céu. E a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, e o verso 51, traz essa esperança. Tem pessoas que não vão passar pela morte, não vão passar por esse sono profundo. Essas pessoas vão ser transformadas e elas não vão sofrer a dor, elas não vão sofrer a morte. Sabe por quê? Olha o que diz a palavra de Deus. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos passarão pela morte, já que Jesus considerou a morte como um sono, ou seja, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Quando? No momento, no abrir e fechar de olho, a ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Olha aí o que é que diz a palavra de Deus. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Aí sim, amigos, aí sim, meus queridos irmãos, nós seremos imortal. Quando nós somos transformados na volta de Jesus, nosso corpo será revestido da imortalidade. Aí sim, nós não passaremos mais pela morte. Aí nós seremos para sempre felizes ao lado de Jesus. É o seu desejo ser feliz para sempre ao lado de Jesus? É o seu desejo, se você não estiver vivo na volta de Jesus, fazer parte dessa primeira ressurreição, quando a última trombeta for tocada? É o meu desejo para você, que você entenda que não é eu que estou falando, mas é a palavra de Deus falando para você. Tem verdade que eu e você precisamos saber, tem verdade que eu e você precisamos conhecer, e nós só encontramos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada e luz para os nossos caminhos. Oramos. Pai bendito, Pai glorioso que está nos céus, Deus que criou o céu e a terra, Deus que formou o homem do pó da terra. Neste momento nós queremos dizer que a Tua verdade, Senhor, ela é lâmpada e luz para os nossos caminhos. Que essas verdades aqui faladas, ela possa fazer diferença, transformação, mudança na nossa vida. Que a gente entende que o Senhor vai voltar e que os mortos em Cristo vão ressuscitar para ter encontro com o Senhor. E nós, os vivos, Senhor, nós cremos que nós seremos transformados quando a sua trombeta for tocada. Que essa mensagem nos transforme, que a cada dia nós possamos fazer a escolha de fazer parte do Teu reino. Nós oramos neste momento grato pela oportunidade de ter a Tua verdade revelada mais uma vez em Cristo Jesus. Amém e glória a Deus. Jesus te abençoe. Que essas verdades sejam bênção na sua vida. Amém.